Olá amigos, meu nome é Marcos Lima. Hoje, atendendo a pedidos, vamos falar um pouquinho sobre o Kenpo. O Kenpo é uma arte marcial híbrida, na visão de muitos assim. É uma arte marcial que compõe da mistura de várias outras. Mas será que é isso mesmo? Qual é o significado de Kenpo? É uma coisa mais complexa do que vocês podem imaginar, porque eu não imaginei isso quando comecei a pesquisar sobre essa arte. Mas eu vou tentar explicar para vocês. Como vocês podem notar, Kenpo é escrito de duas formas. Na versão oriental é escrito com N e na versão ocidental é escrito com M. No título do vídeo eu optei por usar a versão com M porque aí estaríamos seguindo a regra do português brasileiro. Isso vai cair no Enem, hein? E se não for cair, pelo menos vocês já sabem o que significa, ok? E Kenpo, gente, existem em muitos países. Tem o Kenpo europeu, Kenpo americano, Kenpo mexicano, Kenpo brasileiro, Kenpo africano, Kenpo australiano e por aí vai. Kenpo é uma coisa que tem no mundo inteiro. Mas eu vou falar nesse vídeo sobre os dois tipos de Kenpo que mais se destacaram no mundo, que é o Kenpo japonês e o Kenpo havaiano. Ok? Então, vamos à breve introdução e começamos. O Kenpo nada mais é do que diferentes interpretações das artes marciais chinesas em diversos países do mundo. A interpretação japonesa foi feita pelo mestre do Shinso. Após passar por um tratamento médico na Manchúria, se dirigiu a Pequim, onde estudou o estilo Shaolin do Norte por 4 anos. Quando voltou ao Japão após a Segunda Guerra Mundial, encontrou um país devastado, com a sua população desorientada e sem esperança. A partir daí, abriu a sua escola de artes marciais, na qual anomeou seu estilo de Shorinji Kenpo, onde ele reproduziu o cotidiano do templo Shaolin durante o treinamento. O objetivo era fundar, através das artes marciais, uma sociedade melhor. Seus atos humanitários são uma grande inspiração para os artistas marciais até os dias de hoje. Já o método de Kenpo havaiano foi desenvolvido pelo mestre James Masayoshi Mitose. Nascido no Havaí em 1916, mudou-se para o Japão em 1920 e estudou Kenpo com o mestre Shoki Motobu, um mestre japonês de grande reputação, tanto por sua terrível eficiência em combate, quanto por suas brigas famosas. Depois, ele retornou ao Havaí em 1935, começou a ensinar em 1936 e abriu uma escola em 1941. Em 1953, mudou-se para o sul da Califórnia e só ministrou aulas particulares. Seu método se tornou famoso nos Estados Unidos e ainda é praticado por artistas marciais do mundo todo. Mas apesar de sua inquestionável habilidade, o mestre Mitose terminou seu legado de forma inglória, ao morrer na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia, por complicações de diabetes. Ele cumpria a pena de prisão perpétua pelos crimes de extorsão e homicídio doloso em primeiro grau. Na verdade, os crimes haviam sido cometidos pelo seu discípulo mais próximo, o americano Terry Lee. Ele assassinou um conterrâneo do mestre Mitose ao cobrar uma dívida que ele tinha com seu mestre. Ele cumpriu apenas 3 anos de prisão, graças a um acordo de delação premiada, ao dizer para o júri que ele havia sido induzido pelo seu mestre a cometer os crimes. James Mitose alegou inocência sobre a acusação de incitar o seu aluno ao crime até o fim de sua vida, mas assumiu a responsabilidade de ter ensinado a um homem visivelmente desequilibrado as técnicas mais perigosas do Kenpo. E então, guerreiros, tranquilo até aqui? Ainda não? Tudo bem, vou explicar mais um pouco para vocês, porque realmente é um termo um pouco complexo que eu mesmo tive alguma dificuldade para compreender, mas vamos lá. O que significa Kenpo? Vou dar um exemplo aqui do Kenpo japonês, o Shorinji Kenpo. Shorinji Kenpo é o termo japonês para Shaolin Kung Fu. Ou seja, Shorinji Kenpo significa Shaolin Kung Fu. Kenpo é o Kung Fu japonês. Mas Marcão, o Kung Fu não foi para o Japão há centenas de anos, mais precisamente em Okinawa, e a partir dele surgiu o Karatê? Sim, guerreiros, mas no caso estamos falando do Kung Fu Shaolin do Norte, que Do Shinso levou para o Japão em 1946. Para vocês terem uma outra ideia, Kenpo em chinês significa Quan Fa. O que é Quan Fa? Quan Fa é técnicas de combate desarmado. Numa tradução assim mais a grosso modo, Quan Fa significa técnicas do punho, técnicas de luta. Significa briga, porrada, porque entendam, Quan Fa não é Kung Fu. Kung Fu é habilidade adquirida através do esforço.
Quan Fa não é Wushu. Wushu é arte marcial chinesa. Então Quan Fa é mais técnicas de luta mesmo, a grosso modo. Ok? Para vocês não confundirem uma coisa com a outra. O Kenpo japonês de Doshinso era o Shaolin do Norte, mas foi adquirido outras técnicas de outras artes marciais japonesas a esse estilo. Por isso que muitas pessoas de fora, quando vêm, acham que o Kenpo japonês é a mistura de Shaolin do Norte com Karate Shotokan, com Judô e com Aikido. Porque se vocês repararem bem nas formas e nas técnicas, é muito similar ao Shaolin do Norte, principalmente nas técnicas de forma. Mas os golpes e as aplicações têm muitas de Karatê e Aikido, e Judô também, ok? Mas não vamos confundir uma coisa com a outra, tá? Por isso que é um termo realmente complicado de se compreender. Kenpo é difícil mesmo. Já o Kenpo havaiano de James Mitose, ele era a mistura de Karate Shotokan com Judô, Wrestling, boxe e Shaolin do Norte. As pessoas, a grosso modo, veem o Kenpo havaiano dessa forma. Erroneamente, por muitas pessoas, o Kenpo havaiano é chamado de Karatê havaiano. Kenpo não é Karatê. Kenpo é uma outra coisa. Apesar de que vocês verem as técnicas de Kenpo havaiano, você vai ver que é muito similar ao Karatê. Então, qual seria a diferença do Kenpo japonês para o Kenpo havaiano? O Kenpo japonês, além de usar técnicas mais orientais de luta, também usa conceitos mais orientais de luta. Usa muita meditação zazen, usa também técnicas de ataque nos pontos de pressão. Já o Kenpo havaiano, além de ser uma mistura de artes marciais um pouco mais ocidentais, eles também têm ideias mais ocidentais. Tudo bem, eles também devem ter suas técnicas de meditação, de ataque nos pontos de vitais, de pressão, mas eles não se dedicam tanto a isso quanto ao Kenpo japonês. Eles já são um pouco mais ocidentalizados. É uma coisa um pouco mais direta. Ou seja, Kenpo japonês é uma arte marcial mais de templo e Kenpo havaiano é uma coisa mais de rua, mais de técnica mesmo. Ok? Essa seria a diferença entre esses tipos de Kenpo. São os Kenpos que mais se destacaram no mundo, o Kenpo japonês e o Kenpo havaiano. Mas como eu falei, tem o Kenpo americano, o Kenpo brasileiro, o Kenpo mexicano, o Kenpo europeu, o Kenpo africano, o Kenpo australiano. Ou seja, é um tipo de Shaolin do Norte que quando foi trazido para esses países sofreu alteração na cultura local. Ok? Então vou mostrar agora na prática o que seria o Kenpo japonês e o Kenpo havaiano. Mas não aqui. Eu convido vocês para irem comigo a um lugar muito especial. Então, se preparem porque a caminhada vai ser longa, ok? Vamos lá. É isso aí, guerreiros. A minha jornada chegou ao fim. Vejam. O Templo Kinkakuji, a quinta Pecerica da Serra. É, guerreiros, esse lugar é formidável. Eu venho aqui sempre que posso, para meditar,
para treinar e também para alimentar as tartarugas e as carpas com ração. É bem bacana. Chega a ser uma terapia até. E eu recomendo, guerreiros, quando vocês puderem, venham a Itapecerica da Serra conhecer o templo. É um lugar maravilhoso. Você sente uma paz assim indescritível. E também recomendo, porque vocês podem ver, eu vejo assim nas redes sociais, né, como o Facebook, que as pessoas estão com muita raiva, elas estão muito tensas, estão muito nervosas, nervosas com a política, com as injustiças, com todas as coisas que vêm acontecendo. E eu digo para vocês, venham se tranquilizar, venham procurar a paz aqui no templo, porque às vezes é bom você sair um pouco desse caos. É muito caos, é muita confusão, é muita guerra, é muita briga, é muita falta de paz. Bom, agora vamos ao treino. É isso aí, guerreiros. Então, qual é a base do Kenpo japonês, do Shoriji Kenpo de Doshinso? Como eu falei anteriormente, o Shoriji Kenpo é a mistura de várias artes marciais. É a mistura de Karatê Shotokan, Judô e Aikido. E também, né, no caso de Doshinso, o Shaolin do Norte. Misturando essas artes, compõem o Shoriji Kenpo, que é o Kenpo japonês. Mas qual é a base dessa técnica, né? Segundo as minhas deduções. Porque afinal, como vocês sabem, não sou especialista nessa arte. Se tiver algum especialista aí assistindo, por favor, contribua aí nos comentários para ajudar os guerreiros a entender melhor. Ok? Então vamos lá. O Shoriji Kenpo, como vocês podem ver, como o Karatê, ele tem as bases, né? Não lembro bem o nome em japonês. Mas tem cavalo, arco e flecha e gato. Não me lembro qual que era Santindachi, Zenkutsudachi ou Nekoashi, não me lembro muito bem. Mas enfim, o Shoriji Kenpo ele dá uma preferência maior para a postura do gato, que seria essa postura, onde ficamos com peso na perna de trás e pouco peso aqui na frente. Digamos 70% do peso na perna de trás e só 30% aqui na perna da frente. E ele tem três posturas, que seria a postura ofensiva, no caso quando você fica aqui que está pronto para atacar, a postura de contra-ataque, que você fica aqui pronto para um contra-ataque, e a postura defensiva, que você fica aqui com as mãos paradas, ok? Como vocês podem ver na forma, na hora da postura de ataque, né, a postura ofensiva, eles fazem os ataques, bem similares ao Shaolin do Norte. Na postura de contra-ataque, eles estão defendendo, contra-atacando, depois atacando um pouco mais. E na postura defensiva, eles estão fazendo os bloqueios, seguido das torções. Como funciona? Eu vou chamar meu amigo Leonardo para me dar uma força. O Leonardo, gente, ele é praticante de Kung Fu Shaolin do Norte. Graças a Deus, aí ele vai me dar uma força um pouco maior. Então, tá aqui meu adversário, né? E eu estou aqui na postura ofensiva, na postura de ataque. Ele segue muito o princípio do Kung Fu chinês, né? De fluidez, como é no caso do Shaolin do Norte, né? Ele primeiro manda um ataque, né? Pum! Manda dois, torção, o giro. Aqui ele pode chutar a costela, aqui ele pode socar o rosto, aqui ele pode torcer o braço, ok? No caso da postura de contra-ataque, né? Que eu estou aqui. Por que que, como eu falei na forma, vocês veem muita defesa e contra-ataque, né? Ele manda o chute, eu tiro, chutei, mandei dois socos, derrubei, judô, ataco, ok? E como seria também a postura defensiva, na qual eu estou numa posição mais defensiva, o cara é mais cabreiro, né? Então, ele mandou, defendo, 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 mandei o soco, girei de novo, aqui eu mando o ataque, ok? Essa é a base do Shoriji Kenpo,
do Kenpo japonês, sempre visando ataques nos pontos vitais e também, como eu falei anteriormente, utilizando a meditação Zazen para manter a calma durante um combate desse, ok? Mas e o Kenpo havaiano? Qual é a diferença dele para o Shōrigi Kenpo, que seria o Kenpo japonês? Vamos descobrir. Ok, galera, então para finalizar vou falar um pouquinho sobre o Kenpo havaiano. Qual é a diferença do Kenpo havaiano para o Kenpo japonês? O Kenpo japonês, como eu falei anteriormente, ele mistura algumas artes marciais, como o Karate Shotokan, o Judô, o Aikido e o Kung Fu Shaolin do Norte. No caso do Kenpo havaiano, é uma mistura um pouco diferenciada, porque é uma mistura mais ocidental. Ele mistura Karate Shotokan, Judô, boxe, wrestling e o Shaolin do Norte. Então, ele tem uma técnica um pouco mais ocidental. Ele não visa tanto a ideia da meditação zazen, os pontos vitais. Claro, gente, não quer dizer que... Não estou dizendo para vocês que numa academia de Kenpo havaiano você não vai meditar, você não vai atacar pontos vitais. Você vai, mas ele não dá tanta ênfase como é o caso do Shōrigi Kenpo do Japão. Ok? Então, para vocês compreenderem essa ideia de técnica, né? O Kenpo japonês, como eu falei, dá uma preferência maior para a base do gato. Mas o Kenpo havaiano já é mais karatê. Muita gente confunde ele com karatê havaiano. Não é bem isso, é uma outra técnica. Mas é muito karatê, parece muito com o karatê japonês. Eles usam muito as bases do cavalo, do arco e flecha. E as defesas, os ataques é muito similar ao karatê. Muito similar. Mas com algumas diferenças. Então eu vou mostrar aqui com o meu amigo Leonardo, né? Como que vai funcionar essa técnica. Então, né, tô aqui na postura ofensiva, postura de ataque deles, né, já é um pouco mais diferenciado. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu chuto, depois eu sopro, 1, 2, 3, aí ó, judô, pá, e finalizo, ok? Eles já não fazem tanto aquela ideia do Aikido de ficar torcendo o pulso e fazendo voltas, não. É mais direto pro judô, ok? Agora aqui, na postura de contra-ataque, né? Ele mandou o soco. Eu soquei, chutei, vim com o cotovelo. Já venho aqui, ó, dou aquela torcidinha, judô de novo e finalizo, ok? Vocês estão conseguindo pegar essa ideia? Vocês percebem que é um pouco mais ocidental? Já não tem tanto aquela ideia do Aikido japonês? E aí, para fechar, aqui na postura defensiva, ele veio 1, 2, 3, 4, 5, ó. Eu já vim aqui. Posso vir com o cotovelo aqui, eu posso vir aqui, eu posso acertar aqui, seguro aqui, ó. Pum, já venho com o joelho. Depois, ó, derrubo de novo. Posso quebrar o braço, posso até mesmo fazer uma finalização de jiu-jitsu, como armlock. E aqui eu finalizo, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a ideia da técnica de Kenpo. Mas como vocês puderam notar, apesar dessa mistura de artes marciais, a técnica do Kenpo havaiano, do Kenpo japonês, do Kenpo europeu, sempre vai sofrer alguma influência por causa da sua localização, por causa da sua região e por causa dos seus costumes locais, ok? Então é isso, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, bons treinos.